Por que às vezes a lógica pura e simples não consegue vencer uma discussão? Hoje, a gente vai mergulhar a fundo num verdadeiro manual de instruções das emoções humanas. Um guia escrito há mais de 2.300 anos. Pois é, estamos falando da retórica de Aristóteles e de como ele conseguiu mapear com uma precisão impressionante a arte de persuadir. Imagina a cena, que é bem comum, né? A gente monta aquele argumento perfeito, cheio de dados, com uma lógica impecável. E nada. A outra pessoa simplesmente não se convence. Fica a pergunta, o que foi que faltou ali? Porque a razão, por si só, muitas vezes parece que não atinge o alvo. E olha só, a resposta para isso vem lá da Grécia Antiga, direto de Aristóteles. Ele basicamente nos disse o seguinte: o julgamento humano não é um processo frio e calculista. Pelo contrário, ele é totalmente influenciado, moldado e às vezes até virado de cabeça para baixo pelo nosso estado emocional, o que ele chamou de patos. Ou seja, o sentimento não é um ruído que atrapalha a razão, não, ele é parte fundamental do próprio julgamento. Certo, então vamos aprofundar um pouco mais nisso. Se o grande objetivo da retórica é influenciar uma decisão, Aristóteles argumenta que o orador, a pessoa que quer convencer, tem uma tarefa dupla. Não é só construir um argumento bom e lógico. É preciso ser quase um arquiteto do ambiente emocional da audiência. E aqui, gente, está a chave de tudo. Não adianta nada um argumento ser factualmente correto. Ele precisa ser sentido como correto, como justo pela plateia. A verdadeira maestria na persuasão não está em só jogar um monte de fatos para o público. Está em preparar o terreno emocional para que esses fatos possam, de fato, criar raízes e florescer. É nesse ponto que a análise de Aristóteles se torna simplesmente genial. Para ele, as emoções não eram impulsos caóticos, meio místicos. Longe disso. Ele enxergava as emoções como mecanismos de precisão, sabe? Como sistemas que têm componentes e regras de funcionamento bem claras. E como qualquer mecanismo, elas podem ser desmontadas, estudadas e, o mais importante, compreendidas. E esse aqui é o esquema técnico que ele bolou. Para conseguir operar qualquer emoção, é preciso conhecer esses três componentes principais. Primeiro, a disposição da pessoa, ou seja, o estado de espírito em que ela já se encontra. Segundo, o alvo, contra quem ou o que essa emoção está sendo dirigida. E terceiro, o motivo, a causa exata, o gatilho que dispara tudo. Com essas três chaves em mãos, o orador tem um controle. Então, vamos botar essa teoria à prova com um exemplo bem explosivo. A cólera, a raiva. Talvez a ferramenta mais poderosa e, ao mesmo tempo, mais perigosa na caixa de ferramentas de um orador. Ela é capaz tanto de incendiar uma multidão quanto de acalmá-la completamente. Agora, olha a precisão quase cirúrgica dessa definição de Aristóteles. Cólera não é um simples aborrecimento, não. É um desejo de vingança, que vem junto com uma dor, a dor de ter sofrido um desprezo que a gente sente que não merecia. E o detalhe mais genial: essa dor vem misturada com um certo prazer antecipado, a esperança quase doce da retribuição. E a análise não para por aí não. Ele destrincha os três gatilhos específicos desse desprezo. O primeiro é o desdém, que é tratar alguém como se não valesse nada. O segundo é o ultraje, que é humilhar o outro só pelo prazer de humilhar. E o terceiro é o desrespeito, que é aquele ato que sinaliza que o outro é inferior. Para quem quer persuadir, isso aqui é um verdadeiro mapa. É só mostrar como o adversário cometeu um desses atos e a cólera da audiência virá na certa. Mas a habilidade de um mestre não está só em saber como começar um incêndio. Está principalmente em saber como controlá-lo e, se preciso, apagá-lo. E é por isso que Aristóteles dedica a mesma atenção e o mesmo rigor ao antídoto da cólera, a calma. O que a gente vê aqui é basicamente a engenharia reversa da cólera. É como um painel de controle. Se o desprezo intencional liga o interruptor da raiva, mostrar que a ação foi sem querer o desliga. Se a pessoa que ofendeu se arrepende ou se mostra vulnerável, a energia da cólera simplesmente se dissipa. Não é mágica, gente. É técnica retórica pura. E esse ponto aqui é crucial. A calma na retórica não é a ausência de sentimento. Pelo contrário, ela é uma emoção construída. É o resultado de um trabalho ativo para desarmar a cólera peça por peça, mostrando para a audiência que os motivos para sentir raiva, bom, eles simplesmente não existem mais. Saindo agora do calor da cólera, vamos para um par de emoções que são mais sutis, mas igualmente poderosas. Aristóteles analisa as duas juntas porque elas são como os dois lados da nossa balança interna de justiça. De um lado dessa balança, a gente tem a compaixão. O que é isso? É aquela dor que a gente sente quando vê um mal acontecendo com alguém que não merecia aquilo. E por que sentimos isso? Porque, segundo Aristóteles, a gente vê ali um reflexo do nosso próprio medo.
Se aconteceu com aquela pessoa que é como a gente, poderia muito bem acontecer conosco. E do outro lado da balança, o seu oposto exato, a indignação. É a mesma dor, só que provocada pelo sucesso de quem não merece. É aquele sentimento que até corrói por dentro quando a gente vê a pessoa errada prosperando, sabe? Quando a justiça parece que falhou, mas pro lado da sorte. E aqui está a sacada de mestre. Compaixão e indignação, embora pareçam opostas, na verdade revelam a mesmíssima coisa sobre nós, um desejo profundo de que o mundo funcione de um jeito justo. As duas emoções nascem, segundo Aristóteles, de um bom caráter. Sofrer com a injustiça, seja ela o azar de quem merece o bem ou a sorte de quem merece o mal, é no fundo um sinal de virtude. Então, no final dessa nossa jornada pela retórica das emoções, qual é o grande insight? O que esse manual com mais de 2000 anos de idade realmente nos ensina sobre a arte de convencer? A ideia central é tão poderosa hoje quanto era na Grécia Antiga. As emoções humanas não são uma bagunça incontrolável. Elas são sistemas lógicos. Elas têm gatilhos previsíveis e consequências que a gente pode antecipar. E tudo que pode ser compreendido, pode ser influenciado. E esse conhecimento, claro, é eterno. Da publicidade que a gente vê hoje, aos debates políticos, das negociações de negócios, às conversas em família, a mecânica da persuasão emocional continua exatamente a mesma. O orador habilidoso não é aquele que vence o debate. É aquele que faz a audiência sentir que a sua conclusão é a única que é justa, a única que é inevitável. O que nos leva, então, a uma questão final e talvez a mais importante de todas. Se a emoção é uma tecnologia, uma ferramenta que pode ser manejada com tanta habilidade, onde é que a gente traça a linha entre o que é persuasão e o que já é manipulação? O Manual de Aristóteles nos entrega um poder imenso. Agora, como esse poder vai ser usado? Se é para esclarecer ou para enganar? Essa é a pergunta que, no fim das contas, define o caráter por trás das palavras.